Irmãos, hoje eu queria falar de uma passagem bíblica que está lá em Lucas 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10, sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura, irmãos, e ele era cobrador de impostos. Então ele era uma pessoa que não era bem vista, era uma pessoa que não era respeitada por causa do seu tamanho. Então ele tentava impor, uma autoridade por causa do cargo dele, mas Deus sabia o que havia no seu coração. E ele ficou sabendo, irmãos, que Jesus passaria por perto de onde ele morava. E por ser de baixa estatura, irmãos, ele não conseguiria ver Jesus. Mas ele se esforçou e se antecipou. Ele sabia que Jesus, entrando lá pela cidade, teria que passar por aquele lugar. E subindo ele no alto de uma árvore para ver Jesus, ele pensou assim: subindo aqui, eu vou ver o mestre passando. E quando Jesus estava passando, irmãos, ele viu Jesus de perto. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém cear contigo. Disse que Zaqueu desceu todo alegre e feliz, dizendo para o Senhor: Senhor, se eu peguei alguma coisa de alguém, eu restituo. Se eu fiz alguma coisa errada, eu estou me arrependendo. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus tocou em Zaqueu, e Zaqueu começou a ser transformado. Irmãos, o que Zaqueu fez que foi o diferencial? Zaqueu, irmãos, por ser de baixa estatura, ele não conseguiria ver Jesus no meio da multidão. Então ele se esforçou. Então ele foi buscar uma maneira de ver o Senhor Jesus subindo de uma árvore. E Jesus já sabia disso tudo antes mesmo de acontecer. Deus já sabia o que havia no coração de Zaqueu, entendeu, irmãos? Deus sabe o que há no nosso coração, entendeu? Quando nós andávamos no mundo perdido, Deus olhou para nós e nos desejou e nos chamou. Mas eu quero falar agora, irmãos, que nós temos que tomar atitudes para chegar perto de Deus, começar a orar, começar a buscar a Deus, dobrar os nossos joelhos, fazer, irmãos, aquilo que você sabe que tem que fazer, mas que você não fez até agora. Então, neste começo de ano, irmãos, onde Deus quer nos abençoar, Deus quer nos limpar, nos purificar, para quê? Para que Ele possa nos abençoar durante este ano. Eu fiz uma pregação de manhã, irmãos, e eu disse isso, que quando você aluga uma casa, ou quando você vai receber alguém muito importante, você limpa a casa, você lava, você arruma, você deixa a casa cheirosa. Para quê? Para que você tenha um lugar agradável, um lugar limpo, um lugar aconchegante, e para quando a visita chegue na sua casa, ela seja bem recebida. E o Deus quer que você faça isso na tua alma, no teu coração, irmãos. Pede perdão, tira as coisas velhas, se limpa, arruma a tua casa, porque o Espírito Santo está dizendo o que ele disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém cear contigo. E Jesus diz algo tão importante, irmãos: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, eu entrarei e cearei com ele. Você entendeu? Jesus nesta manhã está batendo na sua porta, porque Ele quer entrar na sua vida e fazer morada no teu coração. Deus quer habitar em você, Deus quer fazer morada em você. Jesus disse, irmãos, o que eu repito porque é maravilhoso e nos traz salvação: se vós me amardes e as minhas palavras estiverem em vós, amém? Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e nós viremos e faremos morada em nós, porque nós somos o lugar onde Deus deseja habitar, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu já falei essa passagem, irmãos, que Jesus estava com os seus discípulos em frente ao grande templo de Salomão, O templo de Salomão havia se derrubado e foi erguido, e o segundo templo ficou mais bonito que o primeiro templo, entendeu? E os discípulos, irmãos, olhando aquele templo, disse assim: Senhor, olha que obra maravilhosa, que construção grandiosa, portas em bronze, paredes em mármores, cobre, marfim. Olha que grandeza, olha como este lugar, reflete a imagem de Deus. E Jesus disse assim, irmãos, presta atenção nisso: a partir de agora, amém? Deus não habita mais em templos feitos por mão humana, porque esse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque Deus não habitará mais em templos feitos por mãos humanas,
Vós sois o templo do Espírito Santo. Vocês são o lugar onde Deus deseja habitar. Olha que lindo, irmãos. Então, nós somos o lugar que Deus escolheu para habitar. Amém? E se nós buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, certamente seremos moradas do Altíssimo, lugar aonde Deus deseja estar. Jesus orou por nós e disse: Pai, na mesma maneira que o Senhor é em mim e eu posso fazer as obras que eu faço, da mesma maneira eu quero estar nele, para que eles façam as obras que eu faço. Eu desejo, Pai, habitar neles como o Senhor habita em mim. E nesse momento, irmãos, foi nos dado o Espírito Santo, porque Jesus disse: eu vou subir aos céus, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas indo eu, enviarei o meu Espírito, e ele vos ensinará, e ele vos guiará, e ele vos mostrará o lugar que vocês devem seguir. Amém? A maneira que vocês devem andar. Irmãos, não se apega a lugares, não, a Basílica, Templo de Salomão, Basílica de Aparecida, Vaticano, Templo Budista. Isso é só coisa de religião demoníaca e humana. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali estará, debaixo de uma árvore, num coberto, num ranchinho, num salãozinho, ou mesmo numa edificação de templo. Mas o templo é só o lugar onde nós nos ajuntamos, porque nós somos o lugar aonde Deus deseja habitar. Então, irmãos, comece a tomar atitudes de buscar o Senhor em primeiro lugar, porque haverá transformação, renovação e vida. A partir do momento que você for batizado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser transportado para uma nova realidade, vai viver um novo tempo. Aí você vai conhecer Deus, não de igreja, nem de placa, nem de religião, nem de ouvir falar, mas de andar com Ele, dele e nele está. Jesus disse que Ele é o Emanuel. A tradução da palavra Emanuel quer dizer o Deus conosco, o Deus em nós. Amém? Então, irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a presença de Deus, conhecimento do Evangelho, se santifica, se separa, clama pela presença do Espírito Santo, porque Deus quer te dar uma novidade de vida. Deus te abençoe.